Olá, criptomaníacos! Historicamente, os 3 últimos meses do ano são os meses mais fortes para o mercado em geral. Isso inclui desde bolsa de valores até o próprio Bitcoin. Será que veremos o mesmo nesse ano de 2020, que é um ano tão atípico? Falaremos sobre isso logo após a vinheta. Antes da gente começar, eu queria falar sobre uma novidade que vai acontecer nos serviços da Criptomaníacos. A gente vai começar a oferecer para você um serviço chamado Estratégias. Esse serviço consiste numa seleção de estratégias automatizadas, portanto com uso de robô, para você operar no mercado. Teremos diversas estratégias, algumas conservadoras, outras moderadas, outras arrojadas, e é você que escolhe qual é a melhor estratégia para você. Por exemplo, você pode selecionar uma estratégia focada somente em Bitcoin, portanto não vai ter operação com altcoins, e que tenha risco moderado. Outra hora você pode selecionar uma estratégia focada no swing trade e que tenha perfil de risco conservador. E assim por diante. Você vai alterando conforme variação do mercado ou conforme resultado dessas estratégias. E também, claro, você pode usar o robô para automatizar os sinais da Criptomaníacos. Isso continua valendo, tá? Então é mais opção para os clientes da Criptomaníacos. A gente começa com esse serviço a partir de amanhã e, como sempre, vamos liberar os resultados dele assim que tiver aí 2 semanas, 1 mês, a gente vai atualizando vocês com relação a isso. Se você quiser ser cliente da Criptomaníacos, o link para o nosso site está aqui na descrição, é o primeiro link. Mas vamos para a tela aqui do computador, onde vocês estão observando vários gráficos parecidos. E é justamente isso que eu quero falar. A gente sabe que os 3 últimos meses do ano são os meses mais fortes para o mercado. É o que eles chamam de efeito Halloween. O Halloween acontece no último dia de outubro, né? Acabamos de passar pelo Halloween e a partir daí os mercados começam a esquentar. Se vocês observarem o Dow Jones, por exemplo, vocês percebem aqui no gráfico que o período mais forte dele é justamente aqui, né? Outubro, novembro e dezembro. 3 meses positivos na sequência, crescentes, né? Acontece aqui no finalzinho do ano. E notem que esses dados vêm desde 1896. É muito tempo de dado, então é um dado confiável. Aqui do lado vocês têm o S&P 500 também ligado à Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Mesma coisa, olha os 3 últimos meses aqui, mais fortes do que a média, né? Realmente é um período muito importante para o mercado, um momento muito positivo para o mercado. E como seria de esperar, o Bitcoin também sofre o mesmo efeito. Notem aqui os últimos 3 meses do ano, muito positivos para o Bitcoin na história, né? Principalmente novembro aqui, ó, é o melhor mês historicamente para o Bitcoin. Aqui são dados desde 2010 até outubro de 2019, tá? Então notem que esses 3 últimos meses sofrem desse efeito Halloween e são mais positivos do que a média. Então estaríamos num momento excelente para os mercados. Apesar de que 2020 é um ano um tanto quanto atípico devido à pandemia e também lockdown e todos os problemas que a gente está vendo acontecer agora e também eleição agora nos Estados Unidos. Enfim, será que nada disso vai alterar esse ciclo natural de valorização dos últimos 3 meses? Quer comprar Bitcoin e outras criptomoedas? Conheça a Coinext. O primeiro gráfico que eu vou abrir para a gente analisar como é que está a situação do Bitcoin nesse momento é o gráfico de 4 horas. Vocês percebem aqui uma linha de tendência marcada na cor azul e a gente percebe que o Bitcoin está formando fundos cada vez mais altos, tá? Então isso é muito positivo. Você não tem que ficar com medo do Bitcoin recuar. O recuo é normal, ele vai ter correção de preço. O importante é manter essa estrutura aqui de fundos mais altos. A gente tem aqui um período de praticamente 2 semanas nesse gráfico de 4 horas. Notem que ele busca o fundo aqui nessa linha de tendência azul, volta a subir, pega novamente a linha de tendência, sobe, desce na linha de tendência mais uma vez, subiu. Agora está descendo, né? Ele está ao redor aí de 13.500 dólares, ainda distante da linha de tendência. Para ele atingir a linha de tendência, ele deveria chegar aqui mais ou menos nos 13.400, 13.300, tá? Isso aí seria normal, tá? Se ele chegar até aqui, medo nenhum, problema nenhum. Mesmo se rompesse aqui, eu só ficaria um pouco mais assustado no curto prazo se ocorresse um rompimento dos 13 mil dólares, que eu falei para vocês em vídeo anterior, que é o principal suporte nessa região mais alta, tá? Acima dos 13 mil dólares, que é esse ponto aqui, eu ainda estaria muito otimista com relação ao Bitcoin, inclusive
no curto prazo. Então, por enquanto, nada a temer. Como de costume, eu quero apresentar para vocês duas alternativas aqui. Uma otimista e uma pessimista para o curto prazo. A otimista seria o Bitcoin continuar respeitando esses fundos mais altos e conseguir, portanto, uma valorização bem grande ainda no ano de 2020. E a outra, que seria mais pessimista, seria o Bitcoin romper para baixo aqui esse suporte dos 13 mil dólares, né? E no curto prazo afundar, ter uma queda de preço, uma correção mais forte antes de voltar a subir. No longo prazo, as duas coisas são muito otimistas, mas para o curto prazo a gente tem essa variação. É importante vocês notarem que o Bitcoin apresenta padrões simétricos quando a gente analisa o gráfico dele. Vocês percebem isso muito bem na questão lá do halving, né? Se você pegar o movimento de preço antes do halving e depois do halving, ele sempre é simétrico. Em cada ciclo que a gente tem, acontece a mesma movimentação de preço. Isso não acontece somente no longo prazo, analisando o halving. Isso acontece praticamente em qualquer gráfico do Bitcoin, inclusive no curto prazo. E eu vou utilizar esses padrões simétricos para a gente analisar essas possíveis movimentações de preço do Bitcoin ainda no ano de 2020. Então, eu vou abrir esse gráfico aqui, que é do trader Trading Shots, para mostrar como isso acontece. A primeira coisa que eu quero que vocês olhem nesse gráfico, que é cheio de informação, é como esse valor acima dos 13.865, que é o valor que eu falei que é de fechamento do gráfico mensal, o valor histórico, né? O Bitcoin nunca fechou um mês acima de 13.865 dólares, é raro. Foram somente 39 dias em toda a história do Bitcoin, tá? Em todos os mais de 10 anos do Bitcoin, que a gente conseguiu ficar acima desse valor, tá? Foi somente nesse períodozinho aqui, entre o finalzinho de 2017 e o iniciozinho de 2018. Então isso aqui é exceção, tá? O Bitcoin não tem um valor de 20 mil dólares, de 14, 15 mil dólares, isso não é padrão do Bitcoin. O padrão do Bitcoin é ficar abaixo disso, tá? Então a gente está buscando uma coisa aqui que é muito rara. E para isso ficar claro para vocês, notem que desde a última vez, desde o último dia que o Bitcoin ficou acima dos 13.865 dólares, já se passaram 1.019 dias. É esse período marcado aqui embaixo, tá? Esse período rosa aqui, ó. 1.019 dias desde a última vez que o Bitcoin conseguiu fechar um dia acima de 13.865 dólares. Isso dá uma noção para vocês de como isso é raro e como é importante esse rompimento aqui desse nível, né, de preço, porque na hora que isso acontecer vai ser algo assim histórico realmente, por isso que não é fácil de acontecer o rompimento. E eu falei com vocês sobre padrões de simetria no gráfico do Bitcoin. Então vamos observar como isso funciona. Notem aqui que essa seta vermelha marca o último dia onde o Bitcoin ficou acima de 13.865 dólares, tá? Foi aqui em janeiro de 2018. Desse ponto até o fundo aqui, ó, quando encontrou este fundo aqui, porque a partir daqui começou a subir, né? Então, até chegar a esse fundo foram 164 dias, tá? Daqui até aqui. Depois que chegou nesse fundo aqui, passaram-se mais 168 dias para ele atingir um próximo fundo, que foi aquele fundo do poço lá nos 3 mil dólares, tá? Aqui foi 6 mil dólares, nesse primeiro fundo, depois mais 168 dias, chegou a 3 mil dólares. Olhem o padrão, tá? A cada mais ou menos 160 e poucos dias, o Bitcoin encontrou um fundo desde então. Esse período depois foi espelhado nesse período, tá? Simetria, como falado. Depois disso, o preço voltou a subir e encontrou aqui em junho de 2019, adivinhe, novamente o topo aqui naqueles 13.800 dólares, que é justamente a resistência do mercado, aquele ponto que a gente nunca superou desde lá de janeiro de 2018, tá? E aí chegou aqui nesse mesmo ponto, nos 13.800 dólares, e voltou a cair. Notem que ele encontra esse fundo aqui 261 dias depois de chegar na resistência, tá? 261 dias. Foi lá e aí vem encontrar esse fundo aqui naquele dia anormal lá da Covid, tá? Desde lá, a gente vem subindo, o preço vem subindo com força e a gente vai encontrar 261 dias, ou seja, o espelhamento desse primeiro período, justamente aqui em 30 de novembro, tá? Então, no final desse mês que a gente começou, a gente vai chegar a 260 dias. E se esse período aqui fez o fundo, e a gente está espelhando ao contrário agora, né, o preço está subindo, a gente poderia esperar finalmente um rompimento acontecendo até aqui esse dia
30 de novembro, tá? Então, aqui aconteceria esse rompimento de preço aqui, o Bitcoin finalmente superaria os 13.800 dólares e entraria justamente em dezembro. Como eu falei para vocês, é o período mais forte aqui, rally de Natal, que vocês estão vendo nessa caixinha verde. Santa é referência a Santa Claus, que significa Papai Noel, né? Então seria o rally de Papai Noel, que é aquele movimento mais forte que você vê no mercado lá em dezembro, tá? Então começaria justamente aqui, logo após o rompimento dos 13.800. Faz sentido, né? Se o Bitcoin realmente estiver espelhando, ao contrário, esse movimento de 261 dias anteriores, né? A gente faria o rompimento aqui na virada de novembro para dezembro e entraria no mês de dezembro, né? No rally de Natal, depois do rompimento, que seria realmente um propulsor para a próxima alta, né? Para um movimento muito forte de alta a partir de então. Então esse aqui seria o caso positivo, né? A gente olhar assim, o caso otimista para o Bitcoin no final do ano. E o que a gente precisa para isso? Seria um rompimento desses 13.800, o Bitcoin fechar um dia acima desses 13.865 ou 13.899, dependendo do gráfico que você esteja vendo, né? Fechar algum dia acima disso para realmente gerar esse rally aqui que a gente está esperando, tá? Então é isso que precisa acontecer, esse rompimento até aí a entrada do mês de dezembro. Agora, para analisar o caso pessimista no curto prazo, eu preciso apresentar outro padrão para vocês dentro desse gráfico. Notem aqui que a gente tem algumas linhas marcadas no gráfico, que são as médias móveis, tá? Essa primeira linha verde aqui embaixo é a média móvel de 1.500 dias. A linha amarela é a média móvel de 1.000 dias. E a linha roxa, que está marcada nesse gráfico, é a média móvel de 500 dias. São médias bem longas, mas elas são interessantes. A primeira coisa que você pode olhar aqui nesse gráfico é que sempre que o preço entra aqui entre a média móvel de 1.000 dias, que é a linha amarela, e a média móvel de 1.500 dias, que é a linha verde, é o fundo do poço, tá? Desse ciclo do Bitcoin. Então, quando entrou aqui, ó, entre a linha amarela e a linha verde, era um excelente momento de compra. Quando entrou novamente aqui, entre a amarela e a verde, em março de 2020, outro excelente momento de compra. Quem comprou, quem se guiou por essas linhas, fez muito dinheiro, tá? Agora, além disso, é importante a gente ver uma escadinha aí de suportes. O primeiro suporte foi encontrado na linha verde. Notem, o preço saiu lá da alta histórica de 20 mil dólares e ele caiu até onde? Até essa linha verde aqui em dezembro de 2018 e aqui também ainda em janeiro de 2019, né? Fez dois fundos aqui, um aqui e outro nesse momento aqui, tá? Então veio buscar a média móvel de 1.500 dias. Aí voltou a subir, ok? Chegou lá no topo de novo, na nossa resistência de 13.800. Quando ele desce, onde é que ele encontra suporte? Nesse momento aqui, na linha amarela, que é a média móvel de 1.000 dias. Então, olha a escadinha, né? Primeiro suporte 1.500, segundo suporte média móvel de 1.000 dias. E aqui, nesse momento aqui, que acontece o rompimento, em março de 2020, era para o preço parar aqui. Tá? Tudo leva a crer que novamente faria o segundo fundo na linha amarela, como fez na verde aqui atrás. Tá? Um fundo aqui, outro fundo aqui mais para frente. Então tinha feito um fundo aqui em dezembro de 2019 e o normal seria um outro fundo aqui em março de 20 na linha amarela. Mas como foi uma anomalia essa questão aí de pandemia, lockdowns e tudo mais, algo totalmente inesperado, afundou muito mais e veio buscar a linha verde, tá? Por isso que está marcado aqui, ó, anomalia do Covid. Não era esperado esse fundo aqui. Mas tudo bem, aconteceu. Mas vamos ignorar por um momento isso aqui, entendendo que o suporte é a linha amarela. O preço continua subindo desde então e chegou aqui em cima mais uma vez testando os 13.800. Se não conseguir superar aqui, como eu falei na minha alternativa otimista, né? Se a gente não superar isso até a virada de novembro para dezembro, qual é a expectativa? Vai corrigir. E corrigindo, onde é que seria o suporte dessa vez? Não vai ser mais a média móvel de 1.500 dias, não vai ser mais a média móvel de 1.000 dias, e seria, portanto, né, baseado na simetria que a gente está falando, buscar essa média móvel de 500 dias, que está posicionada agora nos 9.300 dólares, mas que até a virada de novembro para dezembro vai estar posicionada aqui ao redor dos 10 mil dólares. Tá? Então, o que aconteceria? A gente teria uma correção forte no Bitcoin, a partir de então, o Bitcoin voltaria aqui a encostar numa média móvel longa, com uma média móvel de 500 dias, nos 10 mil dólares, e aí voltaria a subir a partir de então.
Longo prazo, mesma coisa, excelente, tá? Encontraria suporte aqui próximo aos 10 mil, voltaria a subir com tudo em 2021 e a gente encontraria finalmente o rompimento dos 13.800 e futuramente a alta histórica dos 20 mil dólares. Mas no curto prazo geraria essa correção pesada até os 10 mil dólares, tá? Então são duas apostas diferentes. Para mim, o que vai mandar aqui é quando a gente completar esse período de 261 dias, ou seja, a virada aqui de novembro para dezembro, onde vai estar o preço? O preço vai estar rompendo os 13.800 ou não? Ou vai estar corrigindo para baixo? Se estiver corrigindo para baixo, a tendência maior para mim é buscar aqui um fundo mais próximo dos 10 mil dólares, como eu falei para vocês. Se estiver rompendo os 13.800, aí sim a gente entraria lá no rally de Natal, né? O rally de final de ano, que se estende até janeiro. Então, duas possibilidades para vocês. Coloquem nos comentários aqui qual que você aposta mais. Você acha que a gente vai partir agora para um rally de Natal, como geralmente acontece no final de ano, ou 2020, por ser um ano maluco, vai acabar levando o Bitcoin a uma forte correção? Coloquem nos comentários aí para a gente debater isso ao longo das próximas semanas. Para fechar esse vídeo, eu queria dar meu apoio ao canal Visão Libertária, que na minha opinião é o melhor canal brasileiro do YouTube, e ele tomou o segundo strike do YouTube sem motivo, tá? Um completo absurdo. Vocês podem acompanhar o que está acontecendo no Twitter do Visão Libertária e do Ancapsu, né, que era o nome antigo do canal. O link para eles vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Ou no primeiro comentário fixado. Então entrem lá, se inscrevam no canal Visão Libertária e no canal AncapSU. São canais ligados ao Peter, que está sofrendo aí essa espécie de censura. Claro que não é uma censura porque o YouTube é uma empresa privada, mas realmente é um absurdo as pessoas que falam a favor da liberdade serem silenciadas no YouTube, tá? Então, meu apoio aqui ao Visão Libertária e ao Ancapsu, por favor, ajudem como vocês puderem divulgando os vídeos. E falando em libertarianismo, vai ter um novo canal que está sendo lançado aí, que é uma animação libertária, tá? A primeira animação libertária do mundo, baseada no South Park. Quem gosta do desenho do South Park vai gostar também dessa animação. E o nome é Ancap Park, tá? Então vai ter várias sátiras aí, usando inclusive os famosos libertários aqui do Brasil. Se inscrevam no canal, vou colocar aqui um trailer no final desse vídeo. Por favor, entrem lá, se inscrevam, apoiem, porque eles precisam desse apoio para conseguir criar essa animação, que não é nada barato de se fazer. Então, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Ei, você ainda tá aí, seu cuzão? Por que não se inscreveu na porra do canal ainda? O link tá aqui embaixo. Pode ir lá agora no canal Ancap Park. Senão eu vou te dar um porradão, seu filho da puta. O lançamento é 22 de novembro. 22 de novembro! Ah!